Olá, tudo bem? Eu sou o Thiago Petreca, autor do livro do Mindset ao Mindflow e criador da metodologia do Work-Life Experience. Um dos temas que mais se fala hoje em dia tem sido o Employee Experience, ou seja, a experiência do funcionário, a experiência do empregado, do colaborador. Agora, algo que é bastante interessante a gente notar nesse tema é que essa experiência ela sempre vai existir. Basta a gente estar vivo, se relacionando com as diversas circunstâncias da vida que a experiência vai acontecer. Então, quando a gente fala de experiência do empregado, nós estamos falando da boa experiência para o empregado e da boa experiência, obviamente, para a empresa também. Agora, quando a gente fala de boa experiência dentro do contexto corporativo, a gente está falando dentro de um tema que é interessante a gente trazer uma fala do Timothy Galway, um externista que, através dos seus erros, aprendeu sobre o desenvolvimento humano, né? E ele diz que performance é igual a potencial menos interferência. Isso é importante porque qual é o grande objetivo, no final das contas, do employee experience, ou da experiência do empregado, do colaborador, do funcionário? Justamente a gente aumentar e permitir com que a performance da empresa como um todo, que é formada pelos empregados, alcance o seu melhor estágio, né? A sua maior expressão. Então, dentro dessa pequena equação, se performance é igual a potencial menos interferência, cabe aos dirigentes da empresa encontrarem meios para diminuir o nível de interferência, criando então espaço e contexto para que o potencial de cada indivíduo possa ser expresso no seu mais alto grau, na sua plenitude. Bom, eu sempre trabalho a minha missão como professor, como consultor, é justamente provocar e tentar nutrir o que é basal. O que isso quer dizer? Eu parto do princípio de que qualquer coisa que a gente for fazer, a gente precisa primeiro cuidar das condições necessárias para que aquilo aconteça. E é muito curioso como as coisas vão se construindo na nossa vida, né? No meu caso, esse olhar, esse interesse muito forte pelo que é basal, pelo que é essencial na vida, aconteceu há mais de 30 anos atrás. Eu lembro que eu conversava com meu falecido avô, no quintal da casa dele, sentadinhos, nós estávamos lá numa mureta, e ele, com as suas poucas palavras, virou para mim e falou assim: Tiaguinho, na vida você vai experimentar muita coisa, vai ouvir muita coisa, vai ver muita coisa, mas o que importa mesmo, aí ele pegou as suas poderosas mãos de caminhoneiro e marceneiro e apertou, fez assim, né? E ele disse: você vai pegar tudo isso e vai espremer. E quando espremer, vai sair uma gotinha. É isso que importa, é você compreender o que é essencial. E essa é a minha ideia, trazendo o tema do Employee Experience aqui para você, para que a gente entenda o que é essencial, quais são as condições basais necessárias para que então se possa construir um ambiente em prol da boa experiência para a empresa, boa experiência para o funcionário, dentro daquela fórmula do Timothy Galway, né? Na qual a gente diminui o nível de interferência para aumentar a expressão, a plenitude da realização do potencial de cada colaborador. Então, para a gente falar desse tema, eu quero que você imagine um triângulo, tá? Nesse triângulo, cada lado do triângulo ele representa um elemento base, um elemento que a gente precisa cuidar para que a boa experiência do funcionário de fato aconteça. A primeira, a base, a linha horizontal desse triângulo, eu ilustro para você com um episódio muito curioso do seriado As Aventuras de Merlin, que tem na Netflix, que eu gosto bastante. Não sei se você gosta das histórias medievais, eu me divirto demais com elas, realmente acho que são bastante gostosas de assistir. A mitologia, a história é muito legal mesmo. E nesse episódio em específico, o que acontece? Olha que interessantíssimo, né? A simbologia por trás das histórias, elas são simplesmente magníficas, né? E nesse episódio, vale lembrar que esse episódio, As Aventuras de Merlin,
diz respeito ao jovem Merlin e ao jovem Arthur, ainda como príncipe. Então o rei regente do reinado de Camelot é o Uther Pendragon, que é o pai, então, do rei Arthur. E nesse episódio existe uma troll, né? Os trolls, não sei se você sabe, são seres bem feios, né? Eles têm essa representação da feiura, do grotesco e tal, e eles são movidos pela ganância, são movidos pela riqueza, são movidos pelo poder. E essa troll se faz na Lady Catarina, uma belíssima mulher que encanta, então, o rei Uther Pendragon. E debaixo desse feitiço todo, Uther se encanta, chega a se casar com a Lady Catarina. Desculpa aí os spoilers, mas é importante para que a gente entenda esse primeiro elemento dos 3 elementos fundamentais da construção das condições basais para se ter uma boa experiência do empregado. Então, a troll, né, a Lady Catarina, ela, enfeitiçando o rei Uther, o leva, movido por essa questão da ganância, do poder, a aumentar os impostos em Camelot, para o qual, obviamente, o rei Arthur é totalmente resistente. Mas ele é o filho do rei, então é pai e rei, mas Uther, na posição de rei, o obriga, né, ele como chefe da guarda dos cavaleiros de Camelot, a coordenar, então, essa coleta dos novos impostos. Pois bem, ele resiste, mas obedece ao seu pai. Porém, chega um segundo momento em que Uther Pendragon novamente deseja aumentar os impostos, e assim ele o faz. Porém, desta vez, o rei Arthur, o príncipe Arthur, ele é irredutível. Ele literalmente não concorda com seu pai, não concorda com seu rei, está absolutamente irredutível, e eles começam um debate. E nesse debate, o Uther, enfeitiçado, né, pela magia da troll, ele diz ao seu filho Arthur, ele diz que Camelot só existe por conta do rei. As pessoas de Camelot são seus servos. Arthur vira para o pai e diz assim: o senhor está enganado, majestade. Não. Camelot só existe porque existe o povo. Nós temos poder, riqueza, e esta presença de poder e riqueza em nossas mãos existe para que nós possamos servir ao povo. Olha que interessante. Essa é a visão da nobreza de coração do futuro rei Arthur, né? Eles são os servos do povo. Então, o nosso primeiro elemento basal da construção de uma boa experiência do empregado, cabe aos dirigentes assumirem esse espírito, o espírito do servir, o espírito de se verem como servos do seu povo, né? E aí talvez você pense assim: ah, mas isso aí é mitologia, história fantástica, contos de fadas. Até poderia ser se não fosse verdade, né? Então eu trago para você um exemplo de um homem chamado Bob Chapman. O Bob Chapman, ele é CEO de uma empresa nos Estados Unidos chamada Barry-Wehmiller. A Barry-Wehmiller é uma indústria, ela fabrica máquinas para indústrias, né? Então, totalmente hardcore, né? É indústria mesmo, não é uma empresa de serviço, é uma indústria. E é importante a gente notar isso, porque muitas vezes a gente pode pensar que num ambiente industrial, a questão humana ela fica mais fragilizada de forma alguma. Mas o que acontece? Essa história é contada pelo Simon Sinek, que é o criador do Golden Circle, né? O Círculo Dourado, lá, o do porquê, o como e o quê. Muito interessante, quem não conhece vale conhecer. E o que aconteceu foi o seguinte: na crise de 2008, o board da empresa convocou o Bob Chapman para que ele apresentasse uma lista de demissão. Por que eles queriam isso? Porque existia um objetivo, né? No meio da crise, eles precisariam encontrar, resguardar, economizar, conseguir 10 milhões de dólares. Então, obviamente, o que o board fez imediatamente foi pedir a coisa mais rápida para se fazer isso, que é uma lista de demissão, para o qual Bob Chapman, com o espírito de rei Arthur, ele diz ao board: de forma alguma, nosso valor aqui são pessoas, né? Então, se isso de fato é um valor para a empresa, essa não pode ser de maneira alguma a nossa primeira opção. Então ele criou um plano
E o mais interessante é como que ele desdobra esse plano. O plano foi o seguinte, ele convocou os 12 mil funcionários da companhia, da Barry Miller, e ele fez o seguinte comunicado. Ele disse assim: é importante que, em meio a esta crise em que nós estamos sofrendo, e nós precisamos encontrar uma forma de resguardar 10 milhões de dólares para a companhia, é importante que todos nós, inclusive eu, soframos um pouquinho, para que a gente possa evitar que poucos de nós sofram demais. Olha que interessante a maneira como Bob Chapman apresenta a sua solução. E a solução foi o seguinte: pelos próximos 3 meses, cada empregado doaria para a empresa 4 dias de trabalho. Ou seja, as pessoas trabalhariam o mês inteiro, mas 4 dias do mês não seriam pagos por isso. Seria uma doação para a empresa. O que aconteceu, que é muito interessante, devido a esta humanização presente na companhia, é que aqueles que poderiam doar 5 ou 6 dias, por condições pessoais, de caixa, seja o que for, conversaram e trocaram com aqueles outros funcionários que não poderiam doar os 4 dias, poderiam doar talvez 3 ou 2 dias. Muito bem, passados 3 meses, o Bob Chapman retorna ao board, e esse é o momento que eu adoraria ser uma mosquinha dentro lá da sala do board para ver a cara do conselho, né? E o Bob Chapman diz o seguinte: bom, quantas pessoas foram demitidas na nossa empresa? 0, ou seja, o nosso valor pessoas absolutamente respeitado. Só que nós não conseguimos trazer 10 milhões de dólares para a empresa, não. Nós trouxemos 15 milhões de dólares. 15 milhões de dólares. Perceba que o primeiro elemento para que se crie as condições basais para se ter uma boa experiência do empregado, uma boa experiência para todos dentro da empresa, o primeiro elemento é o espírito do Rei Arthur. É aquele em que os dirigentes, os líderes, assumem um papel de servidores. Eles se veem como aqueles que servem ao seu povo, ok? Esse é o nosso primeiro elemento. O segundo elemento do nosso triângulo, então imagina que o espírito do Rei Arthur está aqui na base. O próximo elemento do nosso triângulo é o que eu chamo de portões mágicos de Camelot. O que é isso? Imagine que esses portões, eles têm a competência, a capacidade de ler a digital de cada pessoa que está ali naquele reinado, e eles conseguem também ler o olho dessas pessoas. O que significa? Os portões de Camelot, esses portões mágicos, eles conseguem saber qual é a identidade de cada pessoa e também entendem o que tem na alma dessa pessoa. Traduzindo dentro do nosso mundo corporativo, isso significa que cada colaborador é entendido no nível dos seus valores, no nível da sua ambição, no nível da sua paixão e no nível do seu legado. E olha que interessante. Quando eu sei disso, quando estes portões, esse movimento de identificação dessas características de cada pessoa desse povo, de cada colaborador, de cada funcionário, de cada empregado, eu passo a ter os elementos com os quais eu posso cruzar com os mesmos elementos da corporação, né? Então eu tenho um alinhamento de valores, eu tenho um alinhamento de ambição, eu tenho um alinhamento de legado, eu tenho um alinhamento de paixão. Então esse segundo elemento é incrível. E talvez você pense que talvez seja, novamente, uma história de contos de fadas. E não é, se não fosse verdade, né? Se não fosse verdade, até poderia ser. Mas tem uma outra história de uma empresa chamada FAV, uma indústria automobilística que fica na França. E o seu ex-CEO, Jean-François Zobrist, o que ele fez quando ele assumiu a empresa? É uma empresa relativamente pequena, eu entendo, são 600 funcionários. Mas mesmo assim, o Zobrist, ele literalmente conversou com todos os funcionários. Ele criou uma forma de ouvir a todos. E ao ouvir a todos, ele se posicionou justamente como os portões mágicos de Camelot. Então você consegue juntos criar alguma coisa e alinhar. E, obviamente, aqueles que não passam pela leitura de alinhamento desses portões mágicos de Camelot são convidados a se retirar, porque não pertencem a esse reinado, eles não pertencem a esse reino, a esse conjunto que precisa trabalhar
de uma forma muito uníssona, precisam estar em absoluta sintonia. Isso é muito interessante, isso é muito importante, porque você tem que ter um espírito servidor, o espírito do Rei Arthur, e você precisa entender no detalhe quem são os seus colaboradores. Aí a gente vai para o terceiro elemento da nossa pirâmide, ou melhor, do nosso triângulo base para a construção da boa experiência do empregado, que é a relação terreno e semente. O que é isso? A relação terreno e semente diz justamente respeito às condições base para nós oferecermos aquilo que de fato é importante para que a experiência aconteça. Existem 3 elementos dentro da relação terreno e semente numa corporação, tá? Então, a partir do momento que eu tenho o espírito do Rei Arthur, tenho a aplicação dos portões mágicos de Camelot, aí sim eu vou poder considerar quais são as condições e experiências físicas que a gente vai oferecer para os empregados. E aqui eu estou falando da estrutura física, seja ela presencial ou remota, tá? O segundo elemento diz respeito às experiências e às condições tecnológicas. A questão tecnológica diz respeito às ferramentas, ou seja, o que é necessário para que o povo, para que os colaboradores possam exercer o seu potencial. Então é necessário, depois de entendido todo esse alinhamento, quais são os ferramentais, que tipo de ferramenta é necessário para que o potencial de cada colaborador possa atingir a sua plenitude. E o terceiro, a gente está falando das experiências culturais. As experiências culturais dizem respeito à política da empresa, suas regras, suas métricas, suas rotinas, hábitos, rituais, ou seja, o dia a dia da empresa, o processo de tomada de decisão que respeita os outros 2 elementos desse triângulo. A partir do momento em que eu tenho o espírito servidor do Rei Arthur, eu entendo no detalhe cada colaborador e como que eles se encaixam na empresa, aí sim eu posso pensar naquilo que de fato será oferecido para cada colaborador. Aí cabe, obviamente, mesa de ping-pong, refrigerante à vontade, em alguns casos cerveja, enfim, todo e qualquer artifício ou artefato que venha a ser oferecido, ele assim o será porque faz sentido naquele contexto. Quer ver só, se a gente for retomar a história do Bob Chapman, o que é mais importante para o empregado? Que ele tenha mesa de ping-pong, que ele tenha massagem, que ele tenha whatever, sessões de mindfulness, tudo lindo, maravilhoso, ou um presidente que de fato os defende? Qual é a melhor experiência para o empregado aqui, visando a melhor performance de todos dentro da empresa? Então, estes são os 3 elementos-chave para que a gente tenha condições de criar as circunstâncias, de preparar o terreno para a construção e a entrega da melhor experiência do empregado. Eu espero ter trazido para você aí nutriente suficiente para a gente compreender o que é basal, o que é essencial, o que é fundamental. Uma vez entendido esses 3 elementos, o resto é execução. Obrigado pela sua atenção. Eu sou o Thiago Petreca, fundador da Curatore, autor do livro do Mindset ao Mindflow e criador do Work Life Experience, metodologia através da qual eu pude trazer a minha própria experiência sobre esse tema para você. A gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado.